Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Direta Sem Café, o podcast da Lusófona. No episódio de hoje vamos abordar e continuar a abordar a problemática e o tema desta nova temporada que se cinge pela Agenda 2030 para um desenvolvimento sustentável. No episódio de hoje vamos falar sobre parcerias para a implementação dos objetivos articulando o ensino, inovação e investimento. Comigo hoje tenho o professor Tiago Reis. Importa-se de apresentar para as pessoas? Olá, meu nome é Tiago Reis, sou docente aqui na Faculdade de Engenharia da Universidade de Lusófona. Estou cá desde janeiro de 2023 e sou também um dos investigadores de um grupo de investigação que é o BioRG. Muito bem, professor. A primeira pergunta que tenho para si é como é que podem os sensores e inteligência artificial auxiliar a ir em contra dos objetivos da Agenda 2030? Então, dentro da minha área de investigação, de facto, trabalho com sensores de inteligência artificial e quando nós olhamos para os objetivos, um dos objetivos que lá está, entre vários, é o bem-estar e viver saudável. E isso hoje em dia cada vez é mais difícil. Temos uma geração que está a viver mais e mais tempo. Então, doenças neurodegenerativas, condições de saúde que são afetadas, precisam ser monitorizadas. Esta ideia que nós temos de ter sensores e ir ao médico fazer uma análise clínica também já está desatualizado. Se nós conseguimos desenvolver sensores que acompanham o paciente, ou até mesmo nós, quando não temos qualquer condição de saúde à partida, fazer essa monitorização em nossa casa, também estamos a gerar dados. Podemos usar então esses dados, com o conhecimento clínico e a inteligência artificial, para diagnosticar doenças mais cedo. Uma doença diagnosticada mais cedo é uma doença que à partida será mais fácil de tratar. E assim nós conseguimos viver mais e conseguimos viver também de uma forma mais saudável. Como é que estes sensores podem ser implementados ou explicados para as pessoas que estão lá em casa? Então, um sensor basicamente nós podemos pensar que é uma caixa preta em que recebe um sinal. E o que é que esse sinal pode ser? Pode ser uma variação de temperatura, pode ser um pulso elétrico a nível do meu cérebro. Nós colocamos estes sensores e está a adquirir esse sinal. Tipicamente estes sensores têm fios, mas também já começa a haver sensores sem fios, que são os wireless. Esta captura de sinal está sempre a gerar esses dados que são recolhidos, por exemplo, num smartphone ou até mesmo numa aplicação que direciona para a cloud. Quando nós temos estes sensores a funcionar connosco, estamos a receber mais informação e é essa informação que passa para o clínico. Obviamente que um clínico nunca vai ver todos os dados. O que ele quer é que existam algoritmos que façam uma pré-análise desses dados e sejam sugestivos de um diagnóstico que ele tem de depois validar. Muito bem. E, portanto, trata-se um bocadinho de otimizar também todos estes procedimentos. E, portanto, quais é que são os desafios e oportunidades na implementação destas inovações? Por exemplo, há claramente questões éticas que nós temos de ver. Se eu monitorizar-me a mim mesmo 24 horas por dia, se calhar eu vou perceber de doenças que eu estou a desenvolver que eu não quero saber. Posso ficar afetado psicologicamente e afetar a minha vida profissional. Outra coisa é que nós estamos a dar os nossos dados, os dados do nosso corpo, os nossos biosinais, a partes terceiras, que podem ser obviamente usados para efeitos clínicos, mas também podem ser roubados. Isso quer dizer que há uma vulnerabilidade não só no armazenamento dos nossos dados e também que nós passamos esses dados. Isso é claramente um desafio. Outro desafio também tem a ver com a própria evolução tecnológica. Semanalmente, cada vez temos mais artigos, mais sensores a serem para o mercado e isso quer dizer que também os médicos e a parte clínica e a parte de engenharia têm dificuldade em acompanhar estas inovações. Por isso, quando uma tecnologia sai, também tem de haver um período de formação para especializar as pessoas e a utilizar. Por isso, desde a proteção de dados à formação correta das pessoas, existem vários desafios que são oportunidades, por exemplo, ao nível de uma universidade, em que nós podemos alertar para as questões éticas, mas também dar a formação aos clínicos e aos engenheiros que trabalham com esta informação para fazer o sinal e o processamento do sinal de uma forma mais simples, mas também mais intuitiva e prática para a clínica. Claro, e já começar a formar novos especialistas nessa área. Muito bem, então e relativamente à inteligência artificial, quais é que são os contributos que pode ter na área, por exemplo, da biomedicina? Por exemplo, uma aplicação que é claramente uma grande vantagem que já está provada é que todos nós temos olhos, os médicos também têm olhos, e quando eles analisam uma imagem, eles estão a analisar o que os olhos conseguem ver. A verdade é que a capacidade de identificar aqueles pequenos pixels já não é tão fácil para o olho humano, mas é possível para uma câmara de aquisição de imagem. Ou seja, nós temos hoje em dia algoritmos de inteligência artificial que conseguem ver pequenas estruturas finas e estão a ser desenvolvidas na imagem médica que são, por exemplo, indicativas de doenças mais graves. A título de exemplo, há um algoritmo que consegue analisar mamografias e consegue prever com 4 anos de antecedência o desenvolvimento do cancro da mama, por exemplo.
E isto começa a ser realmente uma das áreas que a inteligência artificial pode ajudar num diagnóstico muito mais acelerado e, obviamente, muito mais correto. Depois há claramente o conjunto de eu posso relacionar os meus dados enquanto paciente, mas também com os outros pacientes da minha área de residência ou até mesmo da mesma estrutura familiar em que eu tenho. Isso também vai elucidar muito o clínico para desenvolver a terapia correta para aquela pessoa naquele ambiente em que está inserido. Muito bem. E pode-me dizer ou falar, pode trazer aqui um bocadinho à luz desta conversa, algum projeto já a ser investigado ou esteja a ocorrer? Sim, por exemplo, no BioRG, na minha área de investigação, que são os sensores de inteligência artificial, tenho 2 projetos que se calhar são interessantes partilhar com vocês. Por exemplo, a nível do olho, quando nós dormimos pouco, nós ficamos com o olho muito rosado, ou seja, quer dizer que temos ali alguns vasos sanguíneos que estão a ser dilatados. A verdade é que nós podemos pôr uma câmara de um computador à frente do nosso olho e ele vai ver coisas no nosso olho que nós não conseguimos ver. Por exemplo, a bilirrubina. Nós podemos fazer a detecção de problemas a nível do fígado simplesmente com uma fotografia ao nosso olho. Isso é um dos projetos que eu tenho com o São Francisco Xavier. Outro projeto que eu também tenho aqui que posso comentar com vocês é o nível do Parkinson. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa e tem um grande problema que é não há uma análise clínica que me diga que a pessoa vai ter Parkinson ou está a desenvolver Parkinson. Tipicamente, quando as pessoas têm um diagnóstico de Parkinson é porque já estão com tremor, já têm algumas dificuldades em termos de desenvolvimento da sua capacidade motora. Mas, por eu não ver um motor, ou seja, esse motor não ser expressivo ou clínico, pode já ser detectado, por exemplo, a nível de um sensor, de um acelerómetro. Então, também tenho um projeto em que estamos a definir novos algoritmos para detectar pequenas vibrações na mão do paciente que podem ser sugestivas de Parkinson. Muito bem. E qual é que é o papel das universidades, do governo, de setores privados, etc. Como é que podem promover todas estas áreas e investigações relativamente aos sensores? Então, em termos das universidades, nós temos um conhecimento técnico e é um conhecimento do estado da arte, ou seja, nós temos docentes que fazem esta investigação, estão sempre em cima da literatura e testam as suas ideias nos laboratórios. O conhecimento técnico é muito especializado. Ao nível dos governos, eles podem dar uma grande contribuição, por exemplo, a regulamentar aspectos como a proteção de dados, a confidencialidade dos dados e até mesmo instrumentos de financiamento para os investigadores continuarem a fazer a sua investigação. E depois temos as empresas que têm uma experiência de mercado em que facilmente eles conseguem pegar em ideias de laboratório, colocá-lo num modelo que seja aceitável, por exemplo, e escalável ao nível de um hospital e em vários países e, obviamente, ter o retorno económico e financeiro que estes projetos têm de ter. Por isso, entre conhecimento técnico, financiamento e experiência de mercado, podemos criar aqui os consórcios para desenvolver os tais sensores. Muito bem. E qual é que considera ser a recepção das pessoas a esta inovação, nomeadamente os sensores com a inteligência artificial? Quando nós falamos em saúde, é sempre um bocadinho uma diferença. Eu ter os dados, por exemplo, das minhas redes sociais. Há sempre aqui uma noção de invasão de privacidade. Mas a questão é que quando eu sou um pai e tenho um filho em que eu posso detectar uma doença mais cedo, ou quando eu tenho um filho que está a fazer um tratamento, ou um pai, uma pessoa mais idosa também está a fazer um tratamento, eu também quero saber se o tratamento é eficaz para poder corrigi-lo. Por isso, em termos de questões de saúde, a proteção de dados é relevante, mas há aqui uma grande abertura da sociedade. E depois há uma coisa que nós também ganhamos com isso. A título de exemplo, um paciente de Parkinson continua a ser uma pessoa e dar-me 8 horas por dia. Eu posso estar a fazer monitorização dos seus sinais durante 8 horas enquanto ele está a dormir. Isto quer dizer que o clínico tem acesso a mais informação e pode fazer um melhor diagnóstico. Quando as pessoas percebem que as técnicas de sensorização ajudam o diagnóstico e conduzem melhor a terapia, também estão mais receptivas a esta tecnologia. Em termos de inteligência artificial, basicamente estamos a usar computação que nós, enquanto operadores humanos, já não conseguimos fazer por nós mesmos e é uma ferramenta adicional. Hoje em dia um clínico olha para a inteligência artificial como uma ferramenta adicional, tal como é um estetoscópio ou outra tecnologia qualquer. Muito bem. Qual é que é o papel da formação nesta área e também nesta área, portanto? Então, em termos de formação, é muito difícil expressar isto, mas semanalmente há sempre um novo algoritmo, há sempre uma nova tecnologia a sair. Nós não podemos esperar numa licenciatura de 3 anos, ou quem já fez uma licenciatura, nem que seja o ano passado, que o conhecimento esteja atualizado. Por isso, cada vez mais se aposta em cursos de formação, em licenciaturas especializadas, em que haja compreensão das tecnologias, quer no ponto em quando se está a estudar essas tecnologias, mas também quando surgem novas tecnologias, como é que eu posso aprender mais rapidamente essa tecnologia. Isto não é uma coisa que se pode fazer no YouTube, isto não é uma coisa que se pode fazer em qualquer empresa, tem de haver aqui uma entidade formadora, por exemplo, uma universidade certificada, em que vai fazendo este treino dos novos profissionais. E aqui que as universidades podem ter o seu papel. Sempre que sai um novo algoritmo, fazem uma formação para atualizar. Ou então, simplesmente, quando sai um novo algoritmo... vários. Okay. E quando sai um novo algoritmo, nós podemos fazer uma comparação com aquilo que eles conhecem e porque é que é melhor. Obviamente que isto é um processo. Da mesma forma que é mais fácil para um engenheiro programar, é mais difícil, por exemplo, para um médico programar. Tal como é difícil para um engenheiro fazer um diagnóstico clínico, é fácil para o médico. Por isso, estas formações têm sempre esta ambivalência, que é perceber o que está a ser feito de um ponto de vista clínico e colmatar com a programação, por exemplo. Muito bem.
Por hoje é tudo, não temos tempo para mais. Muito obrigado ao professor Tiago por nos ter elucidado sobre este tema e vemo-nos no próximo episódio. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado.